pastora Lorena. Vem cá, Lorena. Eita, é de Deus. A Lorena, elas são muito amigas. É E verdade. tem sido muito bacana vê-las juntas. Olha para essa pessoa que está do seu lado, olha para ela. Fala assim: a nossa amizade, o nosso relacionamento tem um preço muito alto. Eu e você precisamos zelar desse relacionamento. Se você não zelar das pessoas que Deus tem te colocado na sua vida, você pode perdê-las. Você pode perdê-las. Porque a Bíblia diz que tem amigo que é mais chegado do que irmão. Tem pessoas na sua vida que talvez hoje ou amanhã vai fazer mais diferença do que seu irmão ou sua irmã. Amém? Pode orar, Lorena, por favor. Pai, eu peço que em nome de Jesus o Senhor abençoe a vida da pastora Lorena. Que o Senhor abençoe essa criança que está sendo gerada no ventre dela. Que o Senhor abençoe a casa dela em nome de Jesus. Pai, que as palavras que saiam da boca dela hoje sejam guiadas pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Linda. Amém. Glória a Deus, igreja. As crianças, por gentileza, e os meus amados adolescentes, hoje vocês vão me ouvir. Pode ser assim? Glória a Deus. Amém. Isso. Vamos estender as mãos para as crianças que estão chegando e abençoá-las. Pai, nós queremos agradecer pela vida de cada criança, pela vida de cada adolescente que se faz presente aqui. Que o Senhor venha guardá-los no mais secreto contra toda investida de Satanás. Livra eles do mal, Senhor, que eles venham crescer, homens e mulheres, segundo o teu coração. Amém? Glória a Deus. Amém, igreja. Nós vamos falar sobre santidade esta manhã. Nosso tema é santidade. E eu estava meditando na palavra do Senhor e na frente da minha casa tem uma matinha. E aí eu olhei assim para as árvores e de repente uma das folhas brilhava tanto, mexia tanto e brilhava. Lógico, está fazendo muito sol, né? Normal, reluzir o brilho. E aí na hora veio assim no meu espírito uma palavra, uma frase. A essência do relacionamento com Deus é a santidade. Veio muito forte, eu fui lá rapidão e escrevi, senão a gente acaba esquecendo, né? Então a essência do relacionamento com Deus é a santidade, irmãos. Isso a gente tem que estar muito fixo na nossa mente. O que é a essência? É o que é o mais importante, é o que é o central da vida do cristão. É viver em santidade. E o tema é: não brinque com a sua santidade. E para a gente adentrar esse tema, eu quero iniciar mencionando 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, por gentileza. Alisson da Quelita. Amém. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominada pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já disseram e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Fala, santidade. Amém. Nós vamos começar com esse texto, que é um texto claro que fala sobre santidade. O que realmente Deus quer de nós, filhos dele, separados. E o que quer dizer? Uma palavra que venha resumir santidade. É separação, é consagração, é você amar a verdade que está contida na palavra de Deus. É você dedicar
dedicar o seu tempo às coisas de Deus. A santidade é viver de maneira que você vai agradar a Deus. Então toda vez que eu estou desagradando a vontade de Deus, é certeza, porque o Espírito Santo mora em nós, e o Espírito Santo incomoda a gente. Isso é fato, ele incomoda. Então toda vez que eu desagrado o Senhor, eu estou desobedecendo e eu estou saindo da santidade. Eu estou saindo da presença. Em Hebreus 12, 14, a parte B, lá do finalzinho fala: sem santidade ninguém, mas ninguém verá a Deus. Muitas vezes falam assim: mas pastor, eu tenho orado. Pastor, eu tenho buscado. Pastor, eu tenho pagado um preço. Eu tenho vindo na igreja na quinta, no domingo. Às vezes eu venho em 2 cultos. Mas meus irmãos, vocês têm que entender que santidade, vocês têm que estar na presença. Vocês não basta só vir, não basta só o rito. Você tem que estar genuinamente antenado à vontade de Deus. É muito sério. E por que esse tema, não brinque com a santidade? Nós vamos ver 2 textos, que é o texto básico da nossa ministração essa manhã, que está lá, a gente já vai começar ele, que está em Levítico 10, do 1 ao 10, por gentileza. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que estivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: foi isso que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam santo, me mostrarei. À vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e lhes disse: venham cá, tire os seus primos de frente do santuário e levem-nos para fora do acampamento. Eles foram e puxaram pelas túnicas. Eles morreram queimados, fulminados pelo fogo do Senhor. Mas que interessante, alguns sacerdotes puxaram eles pelas túnicas. Ei, quando Deus consagra, Deus é separado, é santo. Eu e você temos que entender que nós somos povo eleito, separado. Nós não podemos misturar com as práticas do mundo. E por que não queimou as túnicas? Era para ter queimado as túnicas, se queimaram os homens vivos. Por que não queimaram as túnicas? Porque a túnica lá em Êxodo era uma túnica consagrada ao Senhor. Não foi a túnica que desobedeceu. Não foi a túnica que desonrou. Foi aqueles homens. Olha o que Deus nos sinaliza numa pequena palavra. Para fora do acampamento, conforme Moisés tinha ordenado. Então Moisés disse a Arão, a seus filhos, Eleazar e Itamar: não andem acho que eu estou precisando de um óculos. Nem rasguem as roupas em sinal de luto, senão vocês morrerão e a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade. Mas os seus parentes e toda a nação de Israel poderão chorar por aqueles que o Senhor destruiu pelo fogo. Não saiam da entrada da tenda do encontro, senão vocês morrerão, porquanto o óleo da unção do Senhor está sobre vocês. E eles fizeram conforme Moisés tinha ordenado. Depois o Senhor disse a Arão: você e seus filhos não devem beber vinho, nem outra bebida fermentada, antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Vocês têm que fazer separação entre o santo e profano, entre o puro e o impuro. Até aí, por gentileza, muito obrigada. Nadab e Abiú eram separados, sacerdotes consagrados, e eles ofereceram incenso impuro, de maneira que não agradou a Deus, reverente, sem ordem. E tem vários historiadores estudando, a gente percebe que tem 5 formas que pode ser que desagradou o Senhor, que aquele sacerdote desagradou. E eu e você, enquanto líderes, aqui tem
tem muitos líderes nessa manhã, podemos desagradar o Senhor entrando na presença dEle ou fazendo algo para Ele, porque aqui esses sacerdotes estavam prestando culto para o nosso Deus de forma errada. E aí muitas vezes a gente fica rodando em círculo, a gente não sai do caminho, não sai daquela situação, e tem um motivo. Nós estamos oferecendo adoração errada. Nós estamos oferecendo incenso errado. Uma vez a pastora falou sobre as especiarias que contém dentro do incenso. Ela ficou quase um culto inteiro falando sobre isso, que é bálsamo, ônica, gálbano. São especiarias que são raras, difíceis de achar. A única mesmo que só é encontrada na profundeza dos oceanos. É um tipo de molúsculo, e você, para extrair, tem que queimá-lo, esfregar, tipo uma concha. Então assim, pensa, aquela época não tinha submarino, não tinha oxigênio. Pensa você nadar numa profundeza para resgatar algo que é valioso. O bálsamo, o gálbano, também encontrado em regiões montanhosas, difíceis de ser achado. Tem historiadores que falam que o bálsamo é encontrado só em 2 regiões. Então assim, são coisas valiosas. Lá em Êxodo, Deus ordena como tem que ser feito, como que tem que ser preparado. E Nadab e Abiú sabia, eles não morreram à toa, porque lá no Êxodo 30, versículo 36, no finalzinho do 36 fala assim: o incenso lhe será santíssimo. O uso desse superlativo santíssimo denota para mim e para você temor profundo, reverência. O que eu e você estamos fazendo? Nós estamos fazendo com reverência? Nós estamos fazendo com temor? Ou nós estamos fazendo por fazer? E aí às vezes Deus não nos fulmina, mas Deus deixa você e eu andar em círculos por causa da falta de santidade, de temor a Ele. Então, a Nadab e Abiú foram imprudentes. Pode ser que eles não prepararam o incenso de acordo. Pode ser que o fogo que era proveniente do fogo que estava queimado no altar, pode ser que eles não usaram o fogo apropriado, porque o fogo tinha que ser o do altar, não um fogo externo, porque foi o próprio Deus que acendeu aquele fogo bem antes, e nunca mais for apagado. Pode ser também a oferta foi feita de maneira errada. Pode ser também que também ressalta nesse versículo, nesse capítulo 10, que eles podem ter entrado embriagados. Pode ser também que eles teriam assumido uma função que não era deles naquele momento, porque só o sacerdote Arão poderia queimar as ofertas pela manhã. Às vezes ele poderia ter entrado de manhã. Às vezes eu e você entramos em coisas que não é nossa, e Deus vai nos fulminar. Como? Vai mandar um raio? Às vezes não. Às vezes uma enfermidade, às vezes uma dificuldade financeira. Nós temos que ser santos para entender a perfeição de Deus, e aí a gente trabalhar com paz, né? Não podemos adorar a Deus de qualquer maneira. Lá quando Moisés é chamado, está lá cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, é chamado, aquela sarça queima, o próprio Deus está queimando aquele lugar, aquela sarça, aquele arbusto, mas ela não é consumida. Deus é fogo consumidor, mas Deus é fogo de avivamento. E aí Deus fala em Êxodo 3:5, fala assim: então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Ei, eu estou debaixo de muito temor para ministrar essa palavra para vocês. Estou queimando, porque Deus primeiro me feriu lá em casa. É muito sério trabalhar para Deus, é muito sério honrar a Deus, não é de qualquer maneira. Em Romanos 12, o pastor, domingo passado, o pastor Reginaldo Cruz ministrou Romanos 12, falando: é preciso oferecer a Deus um culto racional, um culto que eu tenho entendimento, para que sejamos
para que não sejamos condenados. Como tratar o sagrado como coisa comum. Nós estamos banalizando o evangelho, banalizando a ida ao culto. Viemos de qualquer jeito, acordamos, escovamos dente, não, bora para a igreja. Bora para a igreja que hoje já tem escala lá. Não é dessa forma. Não é dessa forma que Deus vai receber o seu culto. A adoração deve ser do jeito que Deus determinou. João 4, por gentileza. Alisson, porque a adoração deve partir do profundo. Deus anela, anseia por verdade. Qual é a sua verdade? No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se não for do seu espírito, se não for das suas entranhas, se não for de verdade, nem venha ao culto. Nem venha, Deus não vai receber. É forte, pastor, é forte. Deus falou muito comigo. Seja intenso. Seja intenso. Para trabalhar você é intenso. Está com alguma dor, está com dificuldade, vai mesmo assim. Por que para vir para o culto, para atrapalhar para o Senhor, dão desculpas, né? E eu acho interessante que é um julgamento sério que Deus fez para Nadab e Abiú, né? É um julgamento sério, um julgamento pesado. Muitas vezes a gente fala, meu Deus, que isso? Só porque estava fazendo errado? Olha aqui, o castigo é sempre proporcional, não apenas ao erro cometido, mas também leva-se em conta a posição ocupada por aquele que errou e o grau de revelação que ele recebeu de Deus. Como que eu vou compreender isso? Eu compreendo isso em Lucas 12, 47. Olha o tanto que isso é sério. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. É isso. Eles sabiam o nível da responsabilidade, eles tinham a dimensão de quem era Deus, da sua santidade, do seu poderio, da sua grandeza. E é isso que acontece, quanto mais Deus te revela, mais é o nível que você vai estar sendo elevado, e o grau da revelação, e a posição que você está ocupando, amém? 1 Pedro 4 diz assim, lá no 17, o julgamento começará pelos de casa. Ei, todos que estão aqui, sem exceção, do menor ao mais idoso, não vai poder chegar na presença de Deus e falar, eu não conhecia. E o julgamento começa conosco primeiro. Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é bom. Mas vai chegar um dia que Deus vai ser juiz e vai julgar o que eu fiz durante a minha vida. Principalmente com as coisas e para as coisas do Senhor. É engraçado que Moisés orientarão, Arão, não chore. Nem você e nem seus filhos, nem sua casa, não chore. Por que ele falou, não chore, não se descabele? Porque o lamento era proibido para que a santidade de Deus seja exaltada. Ali era reverência que ele estava ensinando. Deus estava ensinando uma lição a Arão e a todos os da liderança. E Deus ensina esta manhã a todos da liderança, a sua igreja. O pecado dos líderes causa maior dano à santidade de Deus e à sua reputação no meio do seu povo, do que o dano causado dentro da sua casa. Ei, quando eu e você, ministros do Senhor, sacerdotes do Senhor, povo eleito, escolhido, separado, sai da presença de Deus,
começa a pecar, começa a atrair fogo estranho, fogo profano, situações errôneas a nosso respeito, nós começamos a dar legalidade a Satanás, nossa reputação é manchada. E isso fere a santidade de Deus. Nós ferimos, igreja do Senhor, nós ferimos a santidade de Deus quando cometemos pecados. Nós ferimos a santidade com Deus quando nós ficamos irados. Nós ferimos a santidade de Deus quando nós saímos da vontade dEle, de cumprir a vontade de Deus. Nós ferimos a santidade de Deus quando olhamos para um homem e desejando, ou o homem olha para uma mulher e deseja. Nós ferimos a santidade de Deus quando a gente fofoca. Nós ferimos a santidade de Deus quando a gente traz rebelião para o meio daqueles que nós somos feitos para ser edificadores do reino de Deus. Nós ferimos a santidade de Deus quando a gente traz palavras que não provêm de Deus. Nós ferimos e nós estamos continuando fazendo e achando que somos crentes e aprovados ainda por Deus. Ei, líderes são os representantes de Deus na terra. Deuteronômio 5:6 fala assim: ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Por que Deus pede para amar Ele? Porque não seria fácil você aguentar o seu irmãozinho. Fale assim, ó, pensa aí, pensa numa pessoa ruim, mas ruim mesmo, aquela carninha de pescoço. Pensou? Pense agora você amando ela. Sabe como que eu amo a pessoa? Toda pessoa ruim, é porque o cristianismo, nós achamos que o cristianismo, a gente tem que amar o que é bom. A gente não tem que amar o que é bom. O cristianismo, o Senhor amou o que era ruim, o que era difícil. Vocês lembram daquele filminho A Bela e a Fera? Todos aqui já assistiram aquele filminho A Bela e a Fera, né? Por que ela amou aquela fera tão estranha? Ela amou, ele não tinha nada. O que ele fez para ela? Mas ela amou porque ele era. E é isso que Deus convida eu e você. Nós temos que amar a Deus de todo entendimento. Entende? Porque assim, 1 João 4,12 fala: ninguém jamais viu a Deus se não amar um aos outros. Ei, olha que revelação. Nós precisamos primeiro, não adianta você falar que ama Deus se você não amar seu próximo. Não adianta. Isso não é cristianismo. Toda pessoa ruim precisa ser amada. O problema do cristianismo é que a gente acha que tem que amar o que é bom. E é ao contrário. Elas só se tornarão boas se forem amadas. A gente escolhe quem a gente ama. Ele faz meu perfil, ele fala a minha língua, ele entende o que eu falo. Então eu amo. Aquele que não entende, aquele que não fala a minha língua, eu excluo. Ainda meto pau, desculpa a expressão da palavra. E é isso que Deus fala para mim e para você em Levítico. Deus aqui fulminou sacerdotes, homens de Deus. E eu quero fazer uma associação com o texto que está lá em 1 Samuel, capítulo 2, que é os filhos de Eli, que também morreram desta forma. Mas não com fogo pelo Senhor, mas morreram porque fizeram a obra do Senhor relaxadamente, de maneira errada. Lá no versículo 12 diz assim: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Agora lá, por gentileza, Alisson, o 15, a parte B dele, só a parte B. Mas o 15, vai para o 15, o 15, o versículo 15, tá? Continuando, versículo 12, acabamos de ler. Os filhos de Eli eram ímpios. Ofni e Finéias eram ímpios. Não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdote para com o povo. E o 15 fala assim, lá na parte B, bem no final: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Isso aí
é o auxiliar de Ofni e Finéias falando para os homens que iam entregar as ofertas no templo, no tabernáculo. E aí, o que eu quero ressaltar aí? Esses homens eram homens consagrados ao Senhor desde o ventre. O vô deles foi separado pelo próprio Deus. O pai levantado, sacerdote Eli. E os filhos deram continuidade àquele ritual que o Senhor, que os sacerdotes davam ao Senhor no tabernáculo. Só que naquele tempo, era um tempo que o Senhor não falava mais com eles. Porque quando o líder não presta atenção, quando o sacerdote, quando o pai de família, quando o líder da casa está cego fisicamente, aqui ele estava cego fisicamente, o sacerdote ali, mas cego espiritualmente, cego emocionalmente, ferido, ele não enxerga que está perdendo a conexão. E ele continua naquele processo, achando que está certo e achando que está fazendo certo. E ali, aquele tempo, Deus já não mais falava com os sacerdotes. Então, que aconteceu? Aqueles homens se corromperam. E duas situações que aconteceu aqui no 12 e no 15, que eu e você precisamos prestar muita atenção. O 12, Ofni e Finéias, filhos de Eli, eram consagrados desde do ventre. Sacerdotes separados. O conformismo, eles estavam conformados em ser sacerdotes. Eu e você às vezes banalizamos a grandeza de ser filho de Deus, nos acomodando. Gente, cuidado com conformismo. Quem é conformista, ele aceita tudo, situações erradas, incômodas. Você pergunta assim, como que vai, irmão? Na mesma luta. Na luta de sempre. Ele já ficou conformado com a sua situação. Tem gente que fica anos. Uma luta financeira existe? Eu já passei muitas lutas financeiras, muitas lutas de enfermidade, eu já passei. Mas passou. Foi um tratamento, porque tudo que Deus permite é para tratar o seu povo. Mas passou. Mas tem líder, tem irmãos que vivem na luta e parece que ficou conformado em viver naquela luta. O conformismo, eles já estavam conformados naquele ritual, roubava a carne dos irmãos que iam oferecer ao Senhor, não estava nem aí, não tinha regra, não tinha pudor, não tinha decência mais, fazia do jeito que eles queriam, sem responsabilidade, né? Conveniente. A pessoa que ela é conformista, ela não questiona mais. Ela fica apática, aceita tudo e concorda. Não, nós temos que concordar, porque Deus é amor. Não, Deus não é amor, mas Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor também. E a palavra de Deus fala sim, sim, não, não. E nós temos que posicionar. Amém? Então nós vimos aqui que Ofni e Finéias estavam já conformados com aquela situação. E no 15, o seu liderado já estava justificando por que eles queriam pegar a carne primeiro antes das ofertas. Olha o que ele falava, dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Aí ele ainda justifica, olha a justificativa do seu auxiliar, do liderado. A justificativa do liderado justificando o líder. Ele não aceita de você carne cozida, somente crua. Então, cuidado com a justificação. Ei, cuidado, quem é bom de justificação é ruim de arrependimento. Eu ouvi essa frase do pastor Luiz Hermínio, então ela tem peso. Cuidado com a justificação, porque quem é bom de justificação é ruim de arrependimento. Ei, o que é arrepender? É se voltar,
é mudar o coração, mudar a mente, ser sincero. Ei, eu e você, igreja, nós somos cheios de justiça própria. Nós achamos que a nossa opinião é a que vale, é a que importa e que é a certa. O mais louco de tudo é isso, achar que ainda a nossa opinião é a certa. Ei, cuidado com justificação. Com justificação, a pessoa que justifica muito, começou o erro lá atrás. Uma carência paterna enorme. Deus revelou isso para mim. Sabe por quê? O pai, a pessoa que é criada com um pai e uma mãe dentro de casa, tem limites. Pai impõe limites. O filho não vai ficar justificando. Pai, não e é não. Deus falou isso comigo audivelmente. Quem justifica muito é porque lá atrás teve uma ferida paterna. Ei, arrependimento é sinceridade de transformação. Seja sincero, seja verdadeiro com Deus, para você obter o milagre, obter a santidade. Nós precisamos ser verdadeiros com o Senhor. E lá no versículo 22, por gentileza, Eli, já bem idoso, ficando sabendo de tudo que seus filhos faziam, e todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Olha que Eli, o pai de Ofni e Finéias, falou para ele: por que vocês fazem essas coisas? Ei, era para chegar já com o pé na porta. O sacerdote que tem responsabilidade, o líder que tem responsabilidade, que tem caráter, que tem temor, já ia chegar e falar assim: vocês estão excluídos. Eu excluo vocês. O que vocês estão fazendo está ferindo a santidade do nosso Deus. Não, ele ainda questiona os filhos. Por quê? Lá no versículo 22, e no 23 fala assim: por isso lhes pergunto, por que vocês estão fazendo essas coisas? Ele sabe de tudo e ainda está sendo tranquilo, bacana, paciente, bondoso. Ei, as pessoas têm medo de frustrar os outros. Nós estamos numa época que a gente está com medo de falar as coisas para os outros. Com medo de orientar, até de orientar. Esses dias fui orientar um adolescente. Falei: ó, você está tendo essa postura errada. O pai já estava olhando assim para mim, até regalado. Mas eu estava falando de acordo com a vontade de Deus. Não estava falando do meu achismo, não. E aí, as pessoas, nós estamos vivendo uma época tão melindrosa, as pessoas são tão sensíveis, que elas não, se a gente falar alguma coisa dura, elas já se frustram. Ei, eu tenho uma notícia para você essa manhã. A frustração não é do diabo, é de Deus. É de Deus. É de Deus, a frustração é de Deus. Sabe por quê? Deus me frustra para me trazer para a minha realidade, para me trazer para o meu ponto de equilíbrio, para me trazer para o lugar de origem. Por isso que Deus me frustra. Nós somos ótimos para viver em ilusão. Eu conheço parentes, gente aqui também, irmãos, que vive na ilusão. Fala: não, eu vou montar um trem, não, vai dar certo, não, eu vou viajar. Eu já vi irmão falando: não, vou viajar para tal lugar. Eu falei assim: mas ele não tem nem carro. Porque é uma lógica, a pessoa que vai viajar para longe, ou para o exterior, ela tem que ter, no mínimo, uma dignidade dentro de casa, né? Uma lógica, eu penso, é um raciocínio lógico. Então, sabe, as pessoas estão querendo ficar na ilusão, porque a ilusão é mais fácil de viver ela. É mais fácil de você encarar a vida por meio da ilusão. A gente começa a planejar, começa a sonhar. Ei, você sonha com pés no chão, você sonha debaixo de uma realidade. Você sonha debaixo de uma lógica santa, correta. Não adianta você orar por um avião se você ainda não tem nem uma bicicleta. Você tem que ser sensato, equilibrado. Ei, porque o Senhor fala: ande na minha presença e ser perfeito. Porque é o único lugar que você enxerga verdadeiramente quem você é em Deus.
A palavra de Deus fala, ande na minha presença e ser perfeito. Não adianta eu sair da presença de Deus, eu vou perder quem eu sou. Porque toda vez que eu começo a olhar para o meu irmão, começo a olhar para o meu líder, começo a olhar alguém lá fora, algum líder meu lá fora, toda vez que eu olho ele, com um olhar de comparação, você está gerando competição. E a obra de Deus não tem competidores. A obra de Deus tem filhos com o mesmo propósito. A obra de Deus não tem competição, tem filhos no mesmo propósito. É isso. Eu tenho que olhar o meu irmão, se ele está dando ratas, se você está sendo infeliz, eu tenho que orar por ele, eu tenho que abençoar. E se ele permitir, chega nele e fala, irmão, dá um toque com amor. Eu estou falando com amor, porque eu quero seu bem. E lá no 25, versículo 25, fala assim, 25, isso mesmo, a parte B, bem no final. Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão do seu pai. Até aí. Ei, a igreja, todos os cultos vocês são ministrados, eu sou ministrada. Todos os cultos nós recebemos uma porção diferente da presença de Deus, da voz de Deus. Deus está falando, Deus está nos orientando, Deus está capacitando, mas eu não quero ouvir. E aí, sabe o que isso reporta a mim, a você? Incredulidade, dureza de coração. Eles não acreditaram no que o pai, o Eli, falou para eles. Vocês vão morrer, dessa forma vocês vão morrer. E toda vez que eu não escuto, eu venho, participo, escuto, mas não ouço. Escutar é uma coisa, ouvir é outra. Eu começo, o ouvir começa a gerar vida. E a vida que é gerada, eu automaticamente reverbero para quem está ao meu lado. Se eu não estou reverberando que a palavra está sendo ministrada, lançada, eu não estou ouvindo, não está gerando vida, não está produzindo transformação. Cuidado com a incredulidade, cuidado com os achismos, cuidado com a justiça própria. E para a gente encerrar, Alisson, por gentileza, continuando no capítulo 2, mas no versículo 9. É a oração de Ana, eu quero deixar aqui para a gente encerrar, só o versículo 9. Diz assim: Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados das trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Ele guardará os pés dos seus santos. Quem são santos aqui? Quem são santos, separados, guardados, lavados, santificados pelo Senhor. Mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela sua força que o homem prevalece. Ei, não é por muito falar, não é por muito falar. Não é o seu braço, é a sua presença com o Pai que vai alterar o curso da sua dificuldade. É a sua presença no Pai, é a sua presença no altar que vai alterar a sua realidade atual, aquilo que está te incomodando, aquilo que é difícil, aquilo que é insuportável. Ouve o que o Senhor quer dizer esta manhã. Nas águas do teu amor, me purificas. Eu quero ser limpo, como na mão do teu poder.
Obrigado, Deus. Limpa o nosso coração esta manhã. Limpa a nossa mente. Tira todo orgulho. Tira todo achismo. Tira todo eu. Assim como o Senhor me feriu com esta palavra, fere a tua igreja esta manhã. Que nós não venhamos sair aqui o mesmo. Que nós venhamos ter o temor, a responsabilidade de ser santo, como o Senhor é santo. Em nome de Jesus. Rebanda Hayeshe, Rabanda Hayeshe, Rabanda Hayeshe Daraya. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor Jesus. Aleluia. Obrigada, igreja. Glória a Deus. Obrigado, pastor. No texto que a pastora leu, põe aí, por favor, 1 Tessalonicenses 4.